Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais uma videoaula, né, da Print Vendas. Nosso objetivo aqui com essa videoaula é te mostrar como é fácil, né, trocar, identificar, né, algumas peças ou até mesmo somente fazer uma limpeza da sua máquina, evitando assim o desperdício, né, o gasto desnecessário com um técnico de manutenção, no caso da sua impressora. Nós iremos trabalhar hoje com essa impressora, a HP DeskJet, né? É a D2460, ok? Tá? Eu já abri um pouquinho essa máquina, né? Para facilitar o nosso serviço, né? E encurtar um pouco o vídeo. Mas vamos lá. Solta os dois parafusos, né, traseiros dessa máquina, abre-se a tampa, tem mais dois parafusos aqui a qual você irá soltar, certo? Fez isso, você vai pegar e abrir com a ponta da faca a lateral da máquina, né, até soltar a tampa totalmente, né? Pronto, nossa máquina já está aberta. Vamos lá. Supondo que o meu problema fosse a fita incorde. A fita incorde é essa daqui, né? Quando dá problema na fita incorde? Pelo o gasto mesmo da própria máquina, né? Que ela fica rodando. Quando o seu carrinho fica fazendo isso aqui, ó, significa que a fita está com algum problema, né? Você precisa substituir sua fita, ou até mesmo quando ela quebra, pelo uso diário dela. Então como que você vai fazer para substituir a fita incorde? Dá uma olhada para você ver como que é difícil. Você vai pegar a sua fita incorde, vai tracioná-la ao favor do que você irá soltar, tá certo? Soltou um lado, aí você vai vir aqui, a esse outro lado aqui onde tem essa travinha, essa trava prateada, certo? Essa trava prateada ela solta, na verdade ela é solta, né? Ela só é encaixada, né? Você vai vir aqui e vai soltá-la com todo o cuidado. Colocar um pouquinho para baixo e soltar. Ok? Tome cuidado para você não perder essa trava, que se você perder não tem como fazer uma outra, né? E dificilmente você vai conseguir encontrar para comprar. E aí você vai observar sua fita incorde. Se ela não tem mancha, né? Se ela não está totalmente riscada, né? Ou comprar uma outra fita incorde e vir nessa mesma posição. Lembrando sempre que a ponta de seta dela, né? Que está escrita se tem uma bolinha mais e um triângulo para cima, né? Ela é para o lado direito da máquina, né? Quando você está de frente para a máquina, seu lado direito, ok? Então vamos lá. Supondo que o seu problema fosse a fita incorde, pronto, você já sabe o quanto é difícil substituir sua fita incorde. Mas vamos supor que o seu problema passe da fita incorde. Seu problema foi a correia de tração do carro. Essa correia quebrou, né? Ou gastou os dentes dela. Aí você vai ter que trocar, ou você vai ter que tirar, na verdade, né, todo o suporte de sustentação do carro, que é esse daqui de ferro, certo? Então como que nós vamos fazer? Nós vamos soltar esse parafuso. Eu peço para vocês colocarem os parafusos de vocês próximo às peças a quais vocês tiram, para facilitar na hora da montagem, ok? Que aí você vai saber o que está sobrando e o que está faltando. São 5 parafusos que sustentam esse suporte, né, que prendem esse suporte. Vamos lá. Tirei os 5 parafusos. Teoricamente, o meu suporte está solto. Por que teoricamente? Porque na hora que eu puxar, eu vou perceber que ele está preso, o cabo flat e o cabo de energia. A ponta azul, tá vendo? Todo flat tem uma parte azul. Você irá segurar e puxar delicadamente para que ele saia sem quebrar. E aqui a mesma coisa, você vai segurar a ponta do cabo de força e puxar. Fazendo isso, o seu carro de suporte já está na sua mão, né? Vamos supor que você precise trocar a correia. Então, mesmo para trocar a correia, né, a fita incorde você não precisava nem tirar o suporte. Mas no caso da troca da correia, você vai ter que tirar o carrinho do lugar dele para poder encaixá-lo debaixo do carrinho
a correia dentada. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma faca, vai vir sobre a mola dela, numa das extremidades, a menor, né? Você vai puxar até soltar. Lembrando, a extremidade maior fica para a barra de sustentação que corre o carro. A menor fica para a barra fixa, ok? Né? Você fez isso, abaixo dele você vai perceber que tem uma trava. Às vezes é de plástico, às vezes é de ferro. Né? Você vai vir aqui e vai soltar essa trava. Tome cuidado também para não perder essa trava, porque ela é de suma importância para você, certo? Tirou isso, você já vai perceber que a barra que corre o seu carro já está solta. O seu carro praticamente já está solto. Né? Você vai vir aqui abaixo dele, vai soltar essa travinha, né? Que é o suporte do cabo flat. Né? Soltou o suporte do cabo flat. E agora você vai soltar o motor de tração do carro flat. Vamos supor que você esteja se perguntando, mas assim, como que eu sei se não é o motor que está com o problema? Né? Você vai saber se o motor está com problema ou não pelo seguinte: você tira o motor, pega esses dois fios, né, e testa ele no 5 volts, 12 volts. Ele girou, não é o motor. Quando que você vai saber disso? Você ligou a máquina, colocou os cartuchos. Ela não deu pau de cartucho, ela reconheceu, só que ela não tem força para fazer com que o carro se movimente. Você sabe que é o motor que pode estar com problema, certo? Se ela bater de forma errada, você sabe que não é o motor, você sabe que é a fita incorde, ok? Então só aí você já identificou alguns problemas na sua máquina. Tá, mas para tirar a correia de tração eu vou vir aqui, né, no esticador dela, vou puxar um pouquinho para cá, né, e vou tirar a minha correia. Pronto, meu carro já está solto, certo? Para trocar a correia dentada, né, a correia de tração do carro, eu vou vir com a ponta da faca aqui nesse suporte debaixo do carro, eu vou erguê-la um pouquinho, tá, até ela destravar. Ela destravou, né, quando ela destravar, eu vou puxar o meu carro, a minha correia de volta. Vamos lá. A correia, o que você tem que observar na correia? Primeiro lugar, tá vendo que ela tem uma ondulação aqui de plástico aqui? Ela é exatamente aqui encaixa no carrinho, para prender o carrinho nela, certo? Você vai verificar se ela está totalmente dentada, não pode estar faltando nenhum dente dessa correia, né? Se ela não está comida na lateral, né? E se a elasticidade dela está boa. Supondo que o seu problema fosse a correia dentada. Pronto, você já sabe corrigir o problema da sua correia dentada. Antes de sair por aí comprando peça, né, eu recomendo você fazer alguns testes alguns tipos de procedimento com a sua impressora. Vamos usar um exemplo. Por exemplo, você coloca o cartucho não está reconhecendo. Né? Você tá dando pau de cartucho, erro de cartucho, erro de cartucho. Né? Antes de você sair comprando um cartucho, o que eu te recomendo a fazer? Né? Primeiro fator, desmonte até onde nós chegamos, né? Com uma chave qualquer você vai vir de um lado, vai vir do outro, até soltar o seu cabo flat, tomando cuidado para não quebrá-lo, e irá retirá-lo do carro de impressão. Você retirou ele do carro de impressão. O que você vai fazer? Essas partes de contato, através do zinabre, né, da umidificação do ar mais a sujeira, às vezes elas costumam criar um certo zinabre aqui e impede a leitura. Eu recomendo você pegar uma borracha, aquela borracha branca de escola, dar uma esfregada legal nela, passar um álcool isopropílico, né, e recolocá-lo de volta, que pode ser esse o seu problema. Às vezes você paga para um técnico trocar o seu carro de impressão e ele vai lá e só limpa o seu flat. Ou às vezes pode ser uma coisa também um pouco mais complexa. Tá vendo? Existem terminais de leitura na placa do carro, né? Essa aqui é a placa do carro. Então o que acontece? Pela mesma umidade do ar e etc e tal, às vezes ela costuma, né, pegar aqui no microprocessador dela, impedindo a leitura normal. Então você vai pegar álcool isopropílico, jogar bem, passar com uma escova de dente, dar uma limpada geral e no campo de leitura dele também. E às vezes pode ser isso que está dando problema no seu carro. O problema você já tem, né? Então já que você vai ter que de qualquer jeito pagar para consertar, eu recomendo que você pelo menos tente fazer isso antes, certo? Aí você também já identificou o problema do seu carro. Mas você fala assim, poxa, meu problema não é o carro, meu problema é que o papel puxa e puxa torto, né? Tá puxando o meu papel torto. É os seus roletes que estão com problema. Então como que você vai fazer para soltar os seus roletes? Mais simples ainda, ó. Você vai vir aqui, em cada um deles tem uma trava central, você vai soltar cada uma dessas travas, pronto. Você percebeu? Ó, que difícil. Você soltou seus 4 roletes. O que você vai observar no rolete? Se ele não está assim, ó, se ele não está sujo, certo? Então você vai tirar, vai limpar o seu rolete todinho, né? Vai limpar o seu rolete todinho, porque ele é responsável por alinhar, né, a sua folha na hora da impressão.
um desses com problema, sua folha será puxada de uma maneira diferente. Se você precisar trocar por algum motivo ou quebrou, pronto, você também já sabe substituir, certo? Vamos supor que você precise trocar a sua bandeja de entrada. Sua bandeja de entrada ela é só encaixada. Quando você tirou a parte de cima, ela é só encaixada. Basta você puxar e trocar a sua bandeja. Então veja, você aprendeu também a trocar a sua bandeja, né? A sua bandeja de entrada de papel, certo? Vamos continuar aqui na manutenção, né? Primeiro, eu vou soltar aqui a parte de papel, a tampa de papel traseira, né? Porque ela vai me dificultar a saída da máquina. E vou começar a soltar, né, a parte interna dessa máquina. Primeiro eu vou soltar os botões de painel. Para poder chegar até a placa lógica. Ao soltar os botões de painel, perceba que tem um sensor aqui, sensor da porta, né? Porta, se está com a porta aberta ou não. Você vai puxar as duas travinhas laterais, vai soltar esse sensor. Vai colocar ele para dentro, né? Para você poder tirar essa outra peça, né? E vai soltar o que agora? Você vai soltar esses parafusos que estão segurando a placa lógica. Ok? É simples e fácil, né? Nada complicado. Soltei, vou perceber que ela tá solta, ó. Tá tudo solto aqui, né? Com cuidado, eu vou soltar o que está prendendo ela na placa, que são, ó, o motor de tração, né, da correia dentada, né? O sensor, não sei se dá para ver daí, mas o sensorzinho de papel que vai aqui embaixo, né? E o outro sensor, que é o da porta, que é esse daqui que está aqui nessa lateral também, ó. Solte com cuidado para não quebrar os fios, né? E pronto. Você vai puxar com cuidado, você vai perceber que ela está presa aqui. Eu te recomendo não soltar essa parte porque ela é um pouquinho complicado de se montar e dificilmente dá problema, tá? Tirou os botões, né, do painel, e para depois é só você encaixá-lo na posição correta, né? Não tem segredo. Nós vamos tirar o sensor da porta, aquele que nós soltamos inicialmente, e nós vamos para a placa lógica que já está solta. Na placa lógica, você fala assim, poxa, mas quando que é a placa lógica? A placa lógica pode ser vários fatores. Os capacitores inchados, né, por uma descarga elétrica, né, ou pelo tempo mesmo de uso. Pode ser zinabre na própria placa, né, mau contato, solda fria. Então o que eu recomendo você? A fazer o mesmo processo de lavagem, lavar, esfregar bem e deixar secar e montar de novo para ver se sua máquina volta a funcionar. 60% de todos os problemas das máquinas costumam dar isso aqui. Mas você fala assim, poxa Paulo, minha máquina liga, ela funciona direitinho, só que na hora de puxar o papel ela não puxa. O que pode ser? Aí eu posso te explicar. Pode ser três fatores aqui que correspondem a isso daí. O que é? Primeiro, pode ser o disco incorde, a correia incorde ou o motor da correia, tá? Como que você vai soltar aqui o caso do disco incorde? Com a faca você vai vir atrás do disco incorde, põe um pouquinho para frente de um lado, põe um pouquinho para frente do outro, até ele ir soltando, tá? Ele vai soltando naturalmente conforme você vai forçando ele aqui a soltar, certo? Se você sentir, né, alguma dificuldade, aí você vai observar seu disco incorde. Por exemplo, ele não pode ter essa tinta na lateral, igual esse aqui está tendo, né? Ele tem que estar totalmente limpo, não pode estar riscado demais, porque ele é responsável por tracionar o papel, para fazer o papel subir para poder ser impresso. Então, se você precisar trocar o disco incorde, você também já sabe como trocar, né? Aí você fala assim, poxa, então vamos tentar, então, foi a minha correia que está gasta, a minha correia que está, ela está pulando o dente, né? Então eu preciso trocar a minha correia. Você vai vir aqui, né? Soltar o esticador dela, soltar o esticador. Perceba que eu alterno bastante a posição da chave, porque ela deitada ela me dá mais força, tá? Ela em pé me dá mais agilidade, mas ela deitada me dá mais força, ok? Então vamos lá, eu continuo soltando aqui, soltei o esticador dela, né? Soltei o esticador dela, pronto, a minha correia já está solta, certo?
vou observar na minha correia a mesma coisa que eu observei na correia dentada, né? Se ela está toda dentada, se ela não está esticada. E se eu precisar trocar o sensor que está aqui embaixo, perceba, ó, eu tenho um sensorzinho aqui embaixo que eu posso estar trocando caso seja necessário, né? Que é o sensor de papel, ok? Também é fácil estar trocando esse sensor, né? É só retirar ele aqui do campo onde ele está preso. E pronto, meu sensor de papel também já está fora, ok? Nessa videoaula de hoje, o que nós aprendemos? A identificar e retirar o sensor de papel, a correia dentada de tração de papel, o disco em corte, né? O sensor de porta, né? O sensor de porta aberta, o flat do carrinho de impressão, os roletes, né? O kit rolete, né? Responsável por tracionar, a própria placa lógica, né? Que é a responsável pela máquina, o carrinho de tração. Aprendemos também a trocar a correia dentada do carro de tração e também aprendemos a trocar a bandeja de entrada de papel. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que ela tenha sido produtiva para você, né? Acesse o nosso canal, faça parte da nossa comunidade, né? Toda semana postaremos vídeos com produtos e impressoras novas, né? Espero que você tenha gostado. Mande a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, que estamos abertos a um novo diálogo, tá? Muito obrigado e até a próxima videoaula.